Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Eu vou só explicar rapidinho para vocês. Vocês vão perceber que o vídeo que eu vou subir, eu já subi ele, que é aquele que fala sobre o perdão. Só que eu já vi falando que aquele vídeo estava dando problema por questões de direitos autorais, porque eu usei uma música que não estava liberada. Então eu mexi nele, tirei as músicas e vou subir ele novamente e conto com vocês nas visualizações. Mas no mais é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Fica com Deus. Esses dias eu estava pensando assim, por que perdoar uma pessoa que só te faz mal? Você para, você pensa, você analisa, parece que não faz muito sentido, né? A pessoa só te deseja o mal, a pessoa só te faz mal, a pessoa não está disposta a mudar. Por que que eu tenho que perdoar essa pessoa? É uma perguntinha que fica incomodando. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui vou trazer uma mensagem de reflexão para vocês, porque é uma coisa assim que às vezes fica no íntimo da gente, a gente fica se questionando, né? Mas eu tenho certeza que essa pergunta passa na cabeça de todo mundo, porque essa pergunta já me martelou muitas vezes, sabe? Que é a questão do perdão. Eu já, em outros vídeos, já falei aqui sobre essa necessidade de perdoar, que é fácil a gente perdoar quem a gente errar comigo, é fácil eu perdoar ele. Minhas filhas, meus netos, até meus genros, minha mãe, meus irmãos, pessoas que nós gostamos, né? Um amigo querido, é fácil. Mas tem pessoas que é difícil você imaginar perdoando elas, né? Tem pessoas que não falam o seu coração, tem pessoa que não toca seu coração, tem pessoa que te irrita só de você pensar na pessoa, tem pessoa que faz de tudo para te irritar, para te desestabilizar, fala mal de você, te ataca pelas costas, faz coisas que tira qualquer um do sério. É ou não é verdade? Todos nós conhecemos esse tipo de pessoas. E o perdão é uma questão assim, é difícil de lidar, não é assim tão fácil. E aí aquela pessoa que vive falando mal de você, vive tentando contra a honra, contra a sua reputação, e você tem vontade de ir lá, na verdade, de dar um socão na cara dela, mas Deus te manda perdoar. Não é fácil, gente. Eu estava ouvindo, eu não lembro o nome da pessoa. Ela estava falando, é uma pastora, ela estava falando sobre perdão. Então a entrevistadora perguntou para ela: por que você perdoa alguém que você não gosta? E ela disse: porque eu sou inteligente. Quando ela falou isso, eu fiquei pensando: aonde que ela vai chegar? Mas, gente, é verdade, né? É uma questão de inteligência você perdoar aquela pessoa bem, bem terrível mesmo, sabe? Aquela pessoa que é difícil, desce aqui quadrado, ela não desce redondinha não, viu, gente? Ela desce quadrado, machucando. É essa pessoa que você tem que perdoar. E não é fácil, gente. Perdoar uma pessoa que a gente não gosta dela. Porque sim, tem pessoas que a gente não gosta. Tem pessoas que te irrita só o fato dela respirar perto de você. E aí você tem que perdoar ela. E eu fiquei pensando, meu Deus, e aí como, né? Então ela estava ensinando que na medida que você começa a orar, todos os dias você ora: Senhor, eu perdoo essa pessoa. É difícil, mas é o Senhor que muda meu coração. Senhor, eu perdoo essa pessoa. É difícil, mas é o Senhor que muda meu coração.
quando você menos espera, você conseguiu perdoar aquela pessoa, sabe? Aquele sentimento muda dentro de você. Então, o perdão é um exercício, né, gente? Ele não é assim uma mágica, eu te perdoei e pronto. Ele é um exercício. Você tem que estar exercitando, orando por aquela pessoa, pedindo a Deus para mudar seu coração com relação à pessoa. Não é para mudar o coração da pessoa, não, viu, gente? É para mudar o seu com relação à pessoa. Porque eu já tive experiência de orar para Deus mudar o coração da pessoa e Deus não mudou. O dia que eu mudei a minha forma de orar para Deus mudar o meu coração com relação à pessoa, funcionou e funcionou muito bem. E eu já falei isso aqui. Desculpa, gente. A voz hoje está... Hoje não, né? Todo dia minha voz está terrível. Então, o perdoar é um exercício, é uma coisa que você tem que estar pondo em prática todo dia com relação à mesma pessoa. E às vezes a pessoa está ali, ó, te cutucando, né? Tem gente que é totalmente irritante, fica te cutucando. Tem gente que faz coisa grave, que te machuca profundamente. E é difícil você pensar naquela pessoa e dizer, Senhor, eu perdoo aquela pessoa, Senhor, abençoa a vida dela, Senhor, dá coisas boas na vida dela. Existe até uma questão que você fala assim, né? Você ora para a pessoa ser feliz, porque pessoas felizes não enchem o saco de ninguém. Mas é verdade, gente. Essas pessoas amarguradas, elas são mais difíceis. Elas perseguem mais, elas são mais maldosas. Então, as pessoas mais felizes, ela tem mais facilidade de lidar com todo mundo, ela tem mais facilidade de perdoar. Então, o perdão é um exercício que a gente tem que colocar em prática todo santo dia. A gente tem que orar, a gente tem que pedir a Deus para nos ajudar. Você que reza, você tem que rezar. De alguma forma, você tem que falar com Deus. Eu tenho uma questão com uma pessoa, a gente já teve questão judicial. Eu já estive com uma pessoa, já conversei com uma pessoa, mas não adianta. Passa um pouquinho, a pessoa começa de novo. Então, assim, a primeira vez que eu fui orar por essa pessoa, o meu estômago embrulhou, gente. Eu juro por Deus que o meu estômago embrulhou. Aí eu disse, Senhor, é a coisa mais difícil que eu estou fazendo na minha vida é orar por essa pessoa. O Senhor não tem ideia, aliás, o Senhor tem ideia, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como que está meu coração. Eu estou dando ânsia de vômito por orar por essa pessoa. Mas eu vou pedir para o Senhor abençoar a vida dessa pessoa, que é uma pessoa amargurada, é uma pessoa infeliz. O Senhor trazer bênçãos e felicidade na vida dessa pessoa, para que as coisas possam se resolver. Gente, todos os dias tem que orar. No meu caso, as coisas ainda não mudou. O que tem acontecido é que eu estou deixando a pessoa para lá. Se a pessoa começa a falar, eu coloco uma música, eu me ocupo de outra forma, mas eu não fico mais ouvindo a pessoa provocar. Ela está provocando lá para ela sozinha, tá feio para ela, mas é assim, tem pessoas que têm o dom, a capacidade de irritar, a capacidade de provocar ira, só que no meu caso não consegue mais. No meu caso, eu brindei meu coração, eu brindei a minha mente e deixei para lá, sabe? Então, assim, eu oro, eu peço a Deus para mudar meu coração com relação a essa pessoa. Eu peço a Deus para abençoar a vida dessa pessoa, porque você vê, eu consigo ver que é uma pessoa amargurada, que é uma pessoa infeliz. Mas é uma pessoa que no momento não tem como chegar nela, não tem como tratar. É Deus que tem que tratar. Então, o meu papel, eu liberei perdão e eu tenho orado a Deus para mudar meu coração em relação à pessoa, para as coisas se refrescarem, mas ao menos, sabe, respirar um ar mais tranquilo, mais em paz. E eu sei que todo mundo tem essa questão com alguém. Às vezes você passa anos e anos e você está magoado com a pessoa. Eu tenho um monte de pessoas que depois de muito que aconteceu, eu consegui perdoar a pessoa, sabe? Mas são pessoas que eu não quero na minha vida nunca mais. Eu não quero me relacionar com a pessoa de forma nenhuma, sabe? E não estou errada. São pessoas que só falam mal, que só julgam, que só criticam, que só desejam mal. Para que eu quero uma pessoa dessa na minha vida? Então, assim, para mim são pessoas do passado, que eu desejo que seja feliz, que tenha muitas bênçãos, sabe, que tenha motivos para ocupar a cabeça dela e não pensar mais na minha vida, porque da minha vida cuido eu.
Mas tem gente que não consegue cuidar da própria vida. Tem gente que faz um emaranhado e te joga ali no meio. Quando você fica sabendo, já está uma bola de neve do tamanho do mundo. E você está lá no meio e você nem sabe como que você entrou, te colocaram lá. É terrível esse tipo de coisa, sabe? Então, perdoa, seja inteligente, sabe por quê? Você vai se colocar na presença de Deus e você vai precisar de perdão. Porque a gente peca todo dia, toda hora, gente. Olha, eu aprendi que quando você vai se colocar na presença de Deus, você tem que pedir perdão até pelos pecados que você não tem consciência deles. Você precisa pedir perdão para se colocar na presença de Deus. E aí você não perdoou a pessoa. Como que você vai se colocar na presença de Deus? Como que Deus vai te perdoar se você não perdoou? Então, o perdão, ele é uma coisa assim, é muito intenso. É muito profundo. Não dá para não perdoar. Te fez mal, perdoa. Porque você é inteligente. Porque você vai se colocar na presença de Deus e você precisa ser perdoado também. Perdoar uma pessoa não quer dizer que você vai esquecer tudo que ela fez com você. Você não vai esquecer. Perdoar uma pessoa não quer dizer que você tem que trazer a pessoa para sua vida. Não precisa. Você perdoa, ora por ela, sabe? Procura não ter mais desavença com a pessoa, mas você não precisa gostar dela. Mas se nessa transição de estar orando, de repente você consegue até amar a pessoa, é possível, gente. Mas eu estou dizendo que tem certas situações que você não precisa mais conviver com a pessoa. Você perdoa para tirar aquele peso das suas costas, sabe? Para lavar a sua alma e você conseguir se colocar na presença de Deus. Era isso que eu queria deixar para vocês, gente. Perdoa. Vai exercitando, é um exercício. Todo dia você se coloca na presença de Deus. E seja verdadeiro. Você não precisa mentir para Deus, que Ele sonda sua mente e coração. Não adianta você mentir para Deus, que Ele sabe, Ele te conhece muito bem. Então, assim, eu não tive medo de colocar para Deus a situação que estava no meu estômago naquele momento que eu tinha que orar. Uma pessoa que me fez tanto mal.